Eu até pode gravar isso, porque fica um negócio meio humorístico, né? Já? Porque Porque, na verdade, eu não sei se eu sou um intelectual ou não. Eu sei que minha coisa tem duas coisas, ideologia e humor. Tratar a ideologia com humor. Eu acho o seguinte, né? Artes plásticas, ela implica também determinada, vamos dizer, treino, né? Em francês tem uma palavra que eu gosto muito para treinar, sabe? Que é repetição. Então o que eu quero dizer é que às vezes a gente não exatamente escolhe ser artista. A arte às vezes escolhe a gente. É um jeito de acessar um fantasma. encontrar aspectos que nunca são vistos, segredos. Aqui não tem nada ortogonal, não tem nenhuma linha reta. O pensamento curatorial dessas duas salas, principalmente da primeira sala, que é essa grande teia que envolve todas as obras, nesse grande caldo. Ela também propõe esses estranhamentos, né? essa ideia do espelho inclinado, que ele te mexe com a sua percepção do piso, te tira um pouco do eixo, que foi até uma sugestão da Tânia e da Laura e tal, que ficou muito interessante. E os vídeos voando aqui em volta disso, que é mais ainda para jogar esse imaginário todo que está dentro desse lugar aqui de cima que a gente está tentando alcançar na exposição e a gente... não sei se a gente consegue tudo, mas alguma coisa a gente está conseguindo. Inicialmente, eu comecei a desenvolver uma série de obras sem vontade artística, era sempre uma vontade inventiva. A gente se espanta, porque a ideia, eu não tinha exatamente essa intenção. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa, agora eu vou ter que responder a essa invenção, né? Eu descobri que existe uma visão de estudiosos, né, de antropólogos e tal, que defende a tese de que toda a mitologia do mundo ela vem do céu, vem da cosmologia. Então, todas as histórias, todas essas questões, elas são representações de compreensão de movimento, né, do céu. O eixo da Terra ele é inclinado. Então, na medida que ele gira, um giro completo desse eixo, ele leva 432 mil anos. Então, eu desenvolvi uma série de obras que são os alfas, são pequenas constelações, onde eu repito esses números. Todos esses números que estão embutidos nas histórias, eu comecei a embutir no raio das esferas, nas distâncias entre elas, nos arcos. Bom, o nome desse trabalho é Wayne's Mix número 2, O Tarado de Copacabana. E o Tarado de Copacabana, que é uma espécie de personagem que não um personagem do teatro que o Alexandre incorporava, mas um personagem dele, que era ele, assim, era meio um fantasma que mudava de corpo, assim. Muita gente era, às vezes, o Tarado de Copacabana. É um nome que lembra também cinema
cinema marginal dos anos 70, para mim, assim, que são filmes que eu gosto muito. Sganzella, esse tipo de coisa. E são colagens, madeira, enfim, são trabalhos feitos muito domesticamente, apesar de serem imagens muito grandes, eles não são feitos com impressões grandes, mas com uma soma de muitas impressões A4, a laser, domésticas, assim. Eu queria que o trabalho tivesse também um aspecto de, sei lá, PowerPoint, ou álbum do Picasa, sabe, amador, assim, uma coisa que você faz com fotos de um amigo. Assim. Eu acho que poucas vezes eu tive a oportunidade de ver trabalhos sobre amizade ou amor, como existem canções sobre amizade ou amor, como existem romances sobre isso, como existem filmes sobre isso. E esse trabalho é um trabalho sobre amizade ou amor. Meu nome é Ana Lenice, mas todos me chamam de Nicinha, né? Eu sou irmã do Leonilson, sou presidente do projeto Leonilson e a família é que cuida das obras do Leó, né? Então, todas as exposições que tem, que eles são convidados, eu acompanho essas exposições, né? Trouxe hoje essa peça, né? Que é uma esculturinha, né? Essa escultura foi feita em 90, junto com ela foram feitas mais 4 esculturas, né? Uma é a espadinha, a outra os foguinhos, as 2 cruzes e o coração. A escada ela é um símbolo, né? É um símbolo de esperança, né? Que o Leonilson tinha. E essas outras esculturas que vieram juntos, também cada uma tem a sua função, né? Uma função meio que religiosa. Foi um momento onde ele abordava muito esse tema de religiosidade. E uma coisa que é interessante é que a escada não é só na parte da escultura. Vários desenhos dele, bordados dele, todos também têm a escadinha, né? Como a gente chama. Quando o dicionário apareceu, o livro apareceu, a palavra tinha dificuldade na imagem. E a imagem, então, quando entrava como decoração do texto, subordinada ao texto. Com a evolução da importância da imagem, hoje a imagem adquire uma força muito grande. Por quê? Porque o discurso faliu, a fala faliu, você vê na política. Essa questão, por exemplo, do Brasil aqui, quando o discurso político estava falido, era preciso alguma coisa para o povo. Se apelou para o esporte, com Olimpíadas e exaltação da condição humana, física, né? Também trouxe uma discórdia, porque aí é um fanatismo de clube. Então ela fracassou também. Então agora resta para o poder a cultura como força. E da agora por diante, o poder tem que reconhecer a cultura, investir tudo na cultura, porque é a última esperança do homem sobre a Terra. Isso é uma tese, na verdade é um ensaio visual e que tem a característica de uma tese. Então mostrando que na Idade Média, na época da luta da arma branca, um guerreiro cortava o braço de outro. Como ficavam muito mutilados que voltavam para a cidade, o homem ficou no inconsciente histórico do homem que uma inveja da árvore, porque a árvore regenerava-se criando galho e o homem não, perdeu a mão, não nasce mais. Então, isso é uma tese também a favor da ecologia e mostrar essa tese que o inconsciente histórico do homem que não pode ser explicado por palavras, mas pela imagem. Eu trabalhei no CNPq e percebi que as teses têm pouca ilustração. Então, se a pessoa pegar na enciclopédia, porque isso é um dos itens da enciclopédia, tem muitos, né? Então, acontece o seguinte, se ele for pegar,
ele vai dar coisas que sugerem a ele coisas que ele não pensou verbalmente, mas visualmente veio. Começo a peça com um livro que não existe ainda, mas existirá, branco, e um livro preto com uma dobradiça sustentado por lápis. Daí a estante começa a trabalhar numa situação de envolver livros, e vão ter livros dobradiças que vão se sustentando e lápis que vão sendo cortados, e situações com objetos. Ali vai ter uma fruteira cortada longitudinalmente que recebe uma maçã. E por aí vai. De certa forma, traz ao trabalho um aspecto de dispersão que o trabalho não tem. É uma espécie de uma falsa aparência. Então eu pensei, bom, é um livro, mas um livro não é tão simples de fazer. E eu comecei a pensar num outro veículo de narração da relação entre todas essas peças, e comecei a pensar na estante. E na verdade, como eu morava numa casa que tem, como eu moro numa casa que tem altos e baixos, uma casa com muitos níveis, isso acabou informando o que eu estava produzindo. E nunca foi pensado exatamente como suporte, era realmente uma situação onde era uma escultura que podia abrigar uma outra escultura, outras esculturas, e trabalhar com essa situação mais tecida que eu gosto de trabalhar, que um objeto se liga com outro, vai criando esse tecido de significados, e que a estante tenta conduzir. Trabalho de 76, eu acho que eu fiz por aí, mas eles não conseguiram, por empréstimos que eu na época, nos anos 80, vendi. E aí eu resolvi fazer um outro, mas eu sabia que é um trabalho chato de você refazer ou restaurar, porque sempre que você vai chegando no limite, quebra o bambu. Então, para fazer isso aí, esses dois a gente quebrou assim 28, 30 bambus assim, desse tamanho. A diferença é aquele cordão, né, ali, onde tem a chave que abre o cadeado. E o outro a chave não alcança. Se você forçar, vai estourar. Aí destruir o sistema considerável. Eu queria, de alguma maneira, ilustrar essa ideia de que a loucura abre mais portas do que a razão. A razão sempre vai ficar limitada por um código, uma restrição, uma regra, as leis, enfim. Né? E, na verdade, a razão ela te permite mais liberdade, na verdade. Essa versão é uma versão que você tem essa corrente que tensiona o bambu, ela tem um cadeado, né? E a chave que abre a chave correspondente. Se bem que eu comprei uma coisa chinesa, cara, uma cartela que vem 25 cadeados, pequenininhos, 5. Quando a gente chegou e foi abrir, porra, a chave... Eu acho que eles fazem assim, uma fábrica de chaves e outra chave de cadeado. Aí, por acaso, assim, a gente perdeu 3 de 5. Assim. Mais ou menos da mesma época, tinha um outro projeto que eu fiz, eu executei, que era Conhecer Pode Ser Destruir. Que na verdade, a mesma coisa. Era simplesmente um papel onde eu fazia um desenho, escolhia uma frase, fazia uma frase, escrevia. Depois eu dobrava, ficava uma coisa mais ou menos dessa largura, várias vezes dobrado. Fazia 2 furos,
pegavam cadeados e prendia a chave do cadeado, quer dizer, fechava o cadeado com a chave presa naquela argola. Então, de fato, para você, se você quiser saber o que estava lá dentro, você tinha que rasgar e destruir o sistema. Mas que nem cavalo, não tinha vontade de fazer outra coisa, não tinha ficar passando, passar, ficar passando à vontade. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A lei é dura, mas é lei. Dura é que se tivesse no cabelo só começa. Tive uma experiência muito especial no final dos anos 80, eu ainda era aluna do Parque Lage e fui convidada por uma professora, na época, Nelly Gutmarra, para fazer parte de um grupo que faria uma oficina de livre expressão artística na colônia Juliano Moreira. E lá conheci figuras geniais, assim, né? O próprio Bispo do Rosário. Mas nosso trabalho era focado num grupo de mulheres, no Núcleo Teixeira Brandão, e dentre elas existia uma que ressaltava aos meus olhos e aos meus ouvidos, que era a Estela do Patrocínio. Realmente eu gravei algumas conversas com a Estela de forma muito precária, num cassetezinho na época, e nós depois tivemos a oportunidade de mostrar o trabalho dessa oficina no Paço Imperial. Nessa ocasião, eu extraí desses textos gravados frases descontextualizadas e tal, e coloquei na parede da sala de exposição. E como não houve catálogo, nem muita divulgação, essa exposição ficou lá no passado, até que muitos anos depois, alguém ressuscitou isso num show de música. E foi o artista Cabelo, e que eu havia acabado de conhecer. E aí nós conversamos, eu contei para ele que eu tinha sido mais ou menos responsável por aquilo, e ele ficou super animado. A gente também teve contato com uma filósofa, Viviane Mosé, que se interessou no assunto e editou um livro, onde ela copiou todo esse texto, fez uma introdução, etc. E esse livro ressuscitou realmente a Estela, que já havia falecido e que estava escondido no fundo da minha gaveta, e de repente apareceu. É difícil falar de um conteúdo porque ela abrange muitas questões. Agora, eu posso falar um pouco assim do que me fascinou na Estela, e o que fascina as pessoas é que ela tem uma construção poética muito bem marcada, assim, ela tem uma erudição. E é o que impressiona e é o que muitas vezes atrai pessoas que estão fazendo doutorado, pós-doutorado, e se interessam por esse texto, que na verdade era um texto oral, não foi um texto escrito. Sem alimentação, e saí, ele também saiu, eu pedi o óculos, ele ficou com óculos, e era Botafogo, praia de Botafogo, e enquanto isso, eu fiquei sem alimentação, ele ficou com óculos, essa troca de ideia, essa troca de sabedoria, essa troca de esperteza, de adiantamento, de sabedoria, de esperteza, de adiantamento, de sabedoria, de esperteza, de adiantamento, de ideia. Enquanto isso, ele... Os costumes, eles são, na verdade, peças para ornamentar o corpo. Não é só uma ideia da coisa da experiência, que está muito ligada aos trabalhos de arte dos anos 60, dos anos 70, mas aqui há uma conversa, mas, no entanto, é melhor pensar esse trabalho mais como uma coisa mais ligada para uma coisa
política, social, que pode sair para fora, que pode ser usado no cotidiano. Por isso que costumes podem ser essas vestimentas onde você se acostuma a usar uma ornamentação. O espectador vai chegar no museu e vai ter a ajuda de um atendente daqui que simula um pouco uma loja, porque as peças são dispostas penduradas como uma loja de roupas, e tem um espelho e tem um atendente que certamente vai perguntar se você quer uma ajuda. E você então começa a fazer essa ornamentação do corpo e pode fazer essa prospecção, como seria isso no seu cotidiano, então no seu acostumar-se. Então é um trabalho que sugere isso, assim, para a vida, essas mudanças e tal. A outra obra, para Lugares do Delírio, é uma obra chamada A Sancerre, onde uma parede mimetizada na arquitetura do museu, provavelmente imperceptível, talvez seja uma obra muito invisível. Ela é suspendida suavemente a 13 centímetros do chão, e você pode pensar que ela é uma parede qualquer, de passagem. E por essa parede você vai ver uma pessoa que tenta, uma mão que sai por debaixo dessa fenda e tenta alcançar uma chave. Talvez você esteja passando e essa mão esteja ali no intuito permanente de alcançar essa chave.